foot change, ele é um passo muito importante, é um body action que a gente realiza durante todo o nosso processo de treinamento de dança esportiva, desde quando a gente é iniciante até quando a gente é muito avançado. Sempre que você precisa agregar uma técnica nova, o foot change ele vai estar sendo uma ferramenta para você experimentar aquela técnica e nele tem toda a essência que você precisa para começar o desenvolvimento corporal e técnico da dança esportiva. Então, normalmente, é o primeiro body action que a gente começa a treinar, principalmente na rumba, né? Então, quais vão ser os desafios quando vocês treinarem o foot change? O primeiro desafio é a postura. Então, a postura, ela vai deixar você bem firme no eixo e vai fazer com que você se sinta transferindo mesmo o peso de um lado para o outro, fazendo as forças necessárias. Então, não desistam. Tentem sentir mesmo os calcanhares se juntando, os ombros no lugar, toda essa parte do peito bem apresentada para frente. A gente vai explicar um pouquinho mais adiante. E no canal também tem um vídeo de postura que você vai poder acompanhar e olhar todas essas questões, onde a gente vai falar de cada ponto da postura que vai ser muito importante, tá bom? Para você conseguir posicionar e compreender como é que você posiciona cada parte do seu corpo. Beleza? E muita atenção, gente, aos joelhos. Tem um momento que os joelhos estão esticados, tem um momento que um está esticado e o outro está bem dobrado. Então precisa ter essas transições, é muito importante, tá bom? Durante todos os movimentos da dança esportiva, a gente tem um processo de aprender a articular bem o movimento, que é como se eu falasse, né? Se eu falo muito seco, muito simples, sem tentar me preocupar na hora de eu conversar, né? Eu não estou falando articulado. Então, articular é a mesma sensação que a gente tem na boca, a gente vai passar para o nosso corpo, a gente vai ter que sentir esse vai e vem das ações bem completo, tá? Então, o ser articulado é uma das principais coisas que a gente vai trabalhar dentro do foot change e dentro de todas as ações da dança esportiva. Então, o foot change, a primeira ação que a gente vai entender dele é a troca de peso, onde a gente vai compreender, antes de começar a andar, como estabelecer o nosso eixo dentro dessa troca de peso e, como a Thaís falou sobre a postura, alinhar nossa postura, que é o que vai ajudar a gente a criar o equilíbrio dentro dessas nossas trocas de peso. Então, para começar, quando a gente pensa em troca de peso, é simplesmente a gente alterar uma perna pela outra perna. O que é importante aqui no foot change é a gente estender totalmente uma perna e depois a gente transfere para outra. E isso também é uma ação que a gente vai ter na maior parte das configurações de passos. Sempre eu estendo primeiro uma, que é onde eu vou estar com o meu eixo, para depois eu começar a flexionar a outra e aí eu busco uma boa flexão da outra perna. Então eu piso, colocando a perna no chão e volto indo para frente. No vídeo de postura você vai ver principalmente essas partes como o pé, todas essas posturas do nosso corpo se posicionam. Porém, aqui já é importante a gente olhar que os nossos pés eles estão abertos. A gente não faz uma abertura de balé, a gente faz uma abertura um pouco menor. Tá? E essa abertura é o que ajuda a gente a também poder colocar o nosso peso mais à frente. A gente dança com a nossa postura mais à frente. Tudo isso você vai ver no vídeo de posturas. Então, dentro dessa abertura, quando eu começo a movimentar e levantar minha perna, o meu pé ele vai ter uma inclinação interna. Então, eu sempre vou trazer o meu pé para uma posição ativa. A posição fora, pode fazer, tá? A posição fora, assim, ela tá errada e ela não tem uma firmeza. A gente precisa criar essa taça com o nosso corpo. Grudar. Precisa fazer uma inclinação mesmo para o calcanhar não subir. Ele várias vezes vai querer sair, principalmente no começo. Precisa fazer força para ele grudar. Tá? Então, o calcanhar ele sempre vai trabalhar com essa parte junto e isso vai trabalhar toda essa nossa postura interna, que é o que nos vai oferecer o equilíbrio. E aí pisa e troca pelo outro pé. Aí o que acontece? Quando eu vou fazer uma troca, eu estendo. Para eu começar a agir para o outro pé, como é que eu vou transferir esse peso? Rodando o meu quadril.
E o que eu vou ter que fazer de treino? Treinar, rodar meu quadril sem rodar a parte de cima, o tronco, tá? Então eu tenho que fazer esse treino de rodar o quadril sem o tronco mexer. E aí quando eu rodo o quadril, ele vai começar a empurrar o meu joelho para frente e o meu joelho vai aceitando essa posição de para frente. Então eu piso, eu rodo o quadril sem rodar aqui em cima e ele vai empurrar o meu joelho para frente. Eu tenho que sentir essa força do quadril empurrando o joelho para frente, certo? Então eu piso e troco, piso e troco. Agora vou pedir para a Thaís ficar virada lá para a janela, para você poder ver a partir desse ângulo, tá? Então, olha, ela pisa, as pernas ficam alinhadas, e aí roda o quadril, e o quadril, na rotação dele, vai empurrando o joelho à frente. E aí, novamente, pisa, e na rotação do quadril, vai levando o joelho à frente, certo? E aí, pisa, e roda, e pisa, e roda. Tá bom? Então, essa é a primeira parte. Kids, como o Thiago falou, o nosso peso, ele tá mais na parte anterior do pé, do metatarso com os dedos do pé, tá? Como se eu fizesse, quase tirando o calcanhar do chão, mas a gente não tira, né? A maior parte do peso tá na frente. E a gente tá sempre fazendo força para as pernas ficarem juntas. Mesmo aqui, ó, se eu não fizer força para as minhas pernas ficarem firmes, olha, eu vou ficar largada. Eu preciso fazer força, senão, ó, vai largar o meu bumbum, vai abrir meu joelho pro lado. Então, eu preciso estar com a perna firme, ó, firme, como se eu empurrasse o chão para baixo, firme mesmo. Então, a gente pisou, esticou os joelhos, ó, aqui é como se tivesse uma folha de papel, tá muito grudado os pés. Vai rodando, tá tudo firme, e aí agora você vai flexionando o joelho contrário. Força, ó. Se eu não estiver fazendo com força, vai ficar meio assim, né? Meio molinho. E ó, com força a diferença. Eu preciso estar acionando as minhas musculaturas. Só um detalhe. E aí, dentro disso que a Thaís falou das forças da nossa perna, né? Então, toda a parte de força que vem, que a gente põe no chão, aí o glúteo também tem que entrar firme, porque ele também vai ajudar a gente a estar nessa posição para frente, não ficar pendurado com o tronco à frente. Então, o glúteo vai nos ajudar a ficar firme. E também, quando a gente fizer a rotação, o nosso quadril ele vai sair ao lado. Se ele estiver com o glúteo fraco, a gente vai criar duas linhas, vamos criar uma linha aqui na diagonal e outra linha reta, né? Ou então a gente ainda faz três linhas, que a gente ainda vai ficar assim. Então, qual a ideia? Quando eu faço o quadril rodando, eu vou empurrar o quadril para lá, mas eu não solto o glúteo. Se eu não soltar o glúteo, eu vou criar essa linha aqui, tá? Então, todo o meu corpo vai estar, em todas as partes dele, alinhado para o alto, tá bom? Então, agora, para quem já entende do Foot Change, a primeira parte foi para quem quer começar a fazer o Foot Change, tá? Lá tem várias informações, quem precisar de mais informações é só perguntar. Tem o canal também meu e da Thaís no Instagram. Qualquer coisa que vocês necessitem, tem aí as informações e pode nos enviar perguntas que a gente prepara um vídeo para explicar, a gente monta alguma coisa onde explica melhor qualquer parte que não ficou bem entendida. Esse passo ele é muito importante. E é muito importante ele ficar claro, por isso esse vídeo ele vai ser um pouco mais longo. Então, durante todo o nosso processo de Foot Change, assim que a gente já aprendeu a como movimentar e trocar o peso, né, só na parte de baixo das pernas, agora a gente vai começar a pôr mais para cima. Só que nessa hora, quem já está fazendo essa parte de cima, já sabe também a parte do tempo que a gente cumpre dentro da rumba. Tá? O Foot Change ele é usado principalmente em rumba e cha-cha. Então, quando a gente vai fazer essas movimentações, eu vou pisar em 2, 3, 4 e 1. Tá? Esse é o tempo da rumba. O 1, por que a gente não começa pisando no 1? Porque o 1 é onde a gente inicia o movimento. Então, a gente inicia 1 e pisa 2, 3,
4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, certo? Então, dentro da dança esportiva, a gente começa a pisar no 2, tanto rumba quanto cha-cha, e dentro dessas movimentações que a gente faz, a gente vai pisar sempre os 3 passos no 2, depois no 3, depois no 4, ele é mais lento, a gente pisa bem no 4 e sustenta até poder começar a chegar no 1, para começar novamente a movimentação e pisar no 2, certo? Então, como é que funciona agora toda a estruturação, que é a parte que você começa a entender melhor, né? Já sai só do trabalho de pernas e passa a entender o corporal da ação. Como é que eu entendo isso? Por que eu vou fazer tudo isso com o meu corporal e conectar ele com os braços? O mais importante é a gente entender que nessa troca de perna, conforme eu faço o meu corporal superior, eu vou decidir essa parte também do meu braço, para onde ele vai. Então ele vai pedir aqui que o meu braço feche. Quando eu faço a rotação para esse lado, o meu braço vem e fecha. Quando eu piso e faço a rotação para o outro lado, o meu braço vem e fecha. Por quê? Eu estou fechando aqui também a cintura, tá? Então a minha cintura, ela vai fechar conforme eu faço a rotação, tá? Então, vamos entender isso melhor. Vou pedir para a Thais virar de lado de novo. E quando a gente pisa numa perna, aí essa mesma perna, quando a gente começa a fazer a rotação, aqui ele começa a criar uma projeção de fechar a cintura, que vai criar esse desnível aqui, ó, do quadril, tá? E aí, nessa ação, eu vou cada hora mais fechando, e essa é uma parte muito importante, porque a gente fecha bem mesmo, tá? A escápula em cima da cintura, e ela vai ajudar a gente a criar essa força que, quando fecha aqui, projeta o peito para frente, tá? Então tá assim, ó. Tá bom? Então, quando a gente faz essa força, ela vai projetar o peito, vai criar muito mais essa forma de avanço dessa região nossa, tá? Então, quando a gente fecha aqui, ó, o mais importante para a gente entender em relação aos braços é que quando eu vou fazer esse giro do quadril, que eu fecho e meu braço desce, o que acontece? O meu braço vai ter uma rotação para frente, enquanto o outro tem uma rotação para trás, certo? E quando eu inverto de perna, eu tenho que sentir pela cintura essa vontade vindo, então eu pisei, depois veio a cintura, e conforme ela vai fechando, eu vou criando essa rotação, onde esse cotovelo agora vem para frente, por baixo, e esse vai para trás, para o alto. Então, novamente, eu piso, e conforme eu vou fechando, eu vou posicionando o braço e cotovelo. E aí eu piso, conforme eu vou fechando, eu vou posicionando o braço e cotovelo. Certo? Então, esse é um primeiro trabalho para a gente começar a fazer esse desenrolar dos braços. Pisa e roda. Pisa e roda. Certo? Depois, conforme o tempo, você vai poder desenrolar mais o braço, que é você fazer o braço rodar aqui em relação ao cotovelo. Então ele começa a criar uma ação circular, tá? O antebraço cria essa ação circular em relação ao cotovelo. Eu já saio dessa ação só de troca aqui para essa relação de circular o braço. Certo? Todas essas ações, um ponto importante que a gente precisa olhar é que a nossa cabeça, ela não sai do lugar. Eu tenho que agir, eu não posso fazer essas pendulações da cabeça. Essa minha região, ela tem que estar cravada no mesmo lugar. E todo o resto, ele vai agir assim, né? Em oposição, para que essa nossa parte, ela se mantenha no eixo no lugar. A parte de cima compensa a parte de baixo em relação ao nosso eixo. E manter a nossa linha para o alto. Perfeito. E porque o que acontece muito é a gente está preocupado e a gente começa a esconder nosso pescoço, assim. E isso deixa a gente com uma postura não adequada, né? E os ombros também. A gente às vezes vai pensar em fazer o braço e a gente sobe os ombros. Os braços se mexem por conta de todo o efeito
Importante é que quando a gente vai fazer o foot change, a gente começa a trabalhar com essa força do abdômen, de pisar, o abdômen contrai aqui, normalmente cria isso, né? Ou cria no mínimo um pouco disso. E esse é um trabalho muito minucioso de limpar, né? Muitas vezes quando você estiver desligado ou estiver fazendo o passo relaxado, normalmente vai acontecer isso, tá? Então é uma coisa normal que acontece durante a movimentação e que precisa lapidar muito para que ele fique realmente no lugar, as escápulas ali no lugar. Então tá aí, esse é o nosso querido foot change. Ele é um passo muito importante dentro da nossa dança, porque não importa o que a gente faça, eu vou ter que só trocar de perna, eu faço ele com o foot change. Na rumba, no cha-cha, eu tenho que fazer a sessão com o foot change. Então, e ele vai percorrer todo o processo seu de treinamento, de desenvolvimento. Ele é um passo inicial que muitas pessoas acham que logo vai deixar ele para lá, não vai precisar fazer, e de verdade ele é muito importante, precisa ser bem trabalhado, bem olhado, dado importância para ele. Tá bom, queridos? Gratidão pela atenção, esperamos que tenham gostado, e se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, comentário, tem as nossas redes sociais, e pode deixar um comentário aqui embaixo, a gente vai fazer vários vídeos falando sobre técnica de dança esportiva, passos de dança esportiva, enfim, sequências. Então se inscreva